Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Hoje Kira decidiu ir a pé para o trabalho. O tempo está bom, a cidade está cheia de atividades. Ela pensa em sua apresentação no simpósio de médicos daqui a 2 dias. Ela não gosta de participar de eventos desse tipo, mas seus colegas há muito tempo são da opinião de que nenhum evento seria bem-sucedido sem uma autoridade médica como ela. Kira costuma debater antes de redigir seu discurso para esses eventos. Ela pode ir além do papel de médica e cruzar a linha do humano. Isso pode ser chato de ouvir, mas é muito mais interessante ver a realização de tais ideias, pensou ela e, de repente, viu uma multidão de pessoas perto de um arranha-céu inacabado. Havia ambulâncias, policiais em todos os lugares, cinegrafistas com câmeras e espectadores transmitindo em seus telefones. O que aconteceu aqui? Kira perguntou a um jovem que estava ajustando seu celular com câmera. Um cara pulou do telhado. Eles o persuadiram por 2 horas, mas não conseguiram salvá-lo. Ele caiu, disse o jovem casualmente. Assim que Kira deu alguns passos, uma garota com um microfone na mão apareceu na sua frente. Desculpe-me, este é o canal CCTV, por favor, diga-me, você teve tempo de ver o que aconteceu aqui? Não, eu estava passando. Testemunhas dizem que um jovem pulou do telhado deste prédio inacabado e caiu. O que você acha disso? É triste, eu acho. E você acha que havia alguma chance de os serviços especiais o terem salvado? Se eu disser que sim, então os socorristas são culpados por sua morte? Se eu disser que não, quais você acha que serão as consequências? Kira fez uma contra-pergunta. Desculpe, eu mesma faço as perguntas. A sociedade se preocupa com as opiniões das pessoas, não com as minhas. Mesmo assim, havia uma chance de salvação ou não? Eu me recuso a responder a essa pergunta, é um assunto eticamente difícil. Com licença, tenho que ir, Kira se apressou. Espere, o que você quer dizer com o eticamente difícil? A morte de jovens é tão rara que agora é um tabu falar sobre isso? Pelo contrário, acho que devemos falar sobre isso o máximo possível. E antes que esses jovens subam nos telhados dos arranha-céus. No início de minha carreira médica, fui confrontado com uma longa história. Não posso contar tudo de uma vez, então prefiro não responder à sua pergunta. É interessante, Nani, desligue a câmera por alguns minutos. A jornalista voltou-se para seu operador de câmera. Então você é médica e sabe mais sobre suicídio do que qualquer um de nós? A jornalista foi persistente. Você disse que testemunhou uma história. Sugiro que se reúnam nos próximos dias e a contem para nossos telespectadores. O que acha disso? Kira achava que tinha muito pouco tempo nos próximos dias. Ela já estava se arrependendo de ter conversado com esse jornalista. Mas, imediatamente, ela se lembrou de suas impressões quando esses mesmos eventos estavam acontecendo ao seu redor. Ela havia prometido a si mesma muitas vezes que contaria essa história a todos. E agora parecia que havia chegado a hora. Tudo bem, um dia terei tempo para isso, disse Kira. Elas trocaram cartões de visita, combinaram de se encontrar no estúdio do jornalista em 3 dias e se separaram. 3 dias depois, Kira foi ao estúdio do canal SSTV. Havia muitas pessoas na sala. O jornalista saiu e disse que os erros eram inaceitáveis, pois se tratava de uma transmissão ao vivo. Kira agora pensava em como contar o fato de modo que nada ficasse de fora da história. Desde os primeiros minutos de seu discurso, houve silêncio na sala. Agora, contaremos todos os eventos que se desenrolaram na cabeça dessa plateia silenciosa. Naquele dia fatídico, John estava caminhando em direção ao seu destino. Fazia 2 anos que ele havia recebido seu diploma e imediatamente conseguiu um emprego em uma grande empresa. Durante esses 2 anos, ele provou que era um excelente financista. Recentemente, um dos amigos de seu chefe se aproximou dele e disse: Efremov, venho observando você há muito tempo. Efremov, eu observo há muito tempo, qualquer negócio está queimando em suas mãos.
Não está na hora de você sair da sua zona de conforto? O que você quer dizer com isso, Nathan? Estou abrindo uma nova agência do meu banco. Preciso de um gerente bom e comprovado. Vejo potencial em você e recomendo que seja entrevistado pelo meu departamento de recursos humanos. Se eles confirmarem sua candidatura, eu assinarei sua nomeação, disse um grande empresário a Nathan. Para John, que acabará de ser promovido a vice-gerente de um banco, a oferta foi uma verdadeira surpresa. Ele estava feliz por ter sido capaz de crescer tão rapidamente a um nível em que não precisava procurar um lugar para crescer e as ofertas estavam chegando. John contou ao seu chefe. Ele lamentou ter que perder um especialista tão valioso, mas disse que respeitava sua escolha. Portanto, não há conflitos de interesse ou questões éticas. O John pode subir com segurança até o topo. A entrevista foi muito demorada, mas o resultado foi favorável. Agora eles tinham que esperar alguns dias para que a empresa tomasse uma decisão final. No dia seguinte, Nathan o chamou pessoalmente e lhe disse que ele havia sido aprovado para o cargo de chefe do escritório de representação do banco. A primeira coisa que John fez foi agradar sua mãe, que havia investido tanto no sucesso do filho. Ele discou o número dela e ouviu sua voz. Sim, filho? Mamãe, trago boas notícias. Se Deus quiser, você encontrou uma noiva e vai se casar? Devo esperar netos? Perguntou ela com sua voz alegre característica. Não, mamãe. Mudei de emprego. Você conhece Gorodetsky, o milionário? Ele é dono do Banco Hasid. Então, ele abriu um escritório regional em nossa cidade e me nomeou diretora, pode imaginar? Passei na entrevista, o próprio Gorodetsky me ligou pessoalmente e me disse que havia me aprovado para o cargo. Estou feliz por você, filho. Eu sempre soube que você alcançaria facilmente os patamares mais altos. Portanto, considere este seu merecido sucesso. Parabéns. Obrigado, mamãe, cumprimente o papai. Espere um pouco, filho. Uma carreira é ótima. Mas você não pode se esquecer de sua vida pessoal. Seu pai e eu sonhamos há muito tempo em ter netos. Quando você vai cuidar de nós? Perguntou mamãe. Mãe, há muito tempo quero lhe contar, mas ainda não tive a oportunidade. Vamos, você pode me contar agora. Você tem alguém em mente? Por que não nos apresenta a ela? Sim, mamãe, mas é um menino, não uma menina. O quê? Do que está falando? De onde veio esse obscurantismo? A mãe começou a ficar agitada e John mal conseguia conter o riso. Mas ele não conseguiu por muito tempo. Antes que sua mãe pudesse ficar horrorizada, John estava rindo ao telefone, quase deixando cair o receptor. Eu estava brincando, mãe, o que você está fazendo? Como pode pensar isso? Continue com suas piadas, você vai nos causar um ataque cardíaco mais rápido do que os netos. Eu tenho uma namorada. Logo vou me acostumar com minha nova posição, então vou apresentá-lo a ela. Ela é um pouco parecida com você, acho que você vai se dar bem com ela, disse John. Bem, graças a Deus. Tudo de bom, filho. Beijos, tchau. Tchau, mamãe. John desligou o telefone e aumentou o volume da música no carro. Há tanta coisa para fazer que eu deveria ligar para Nathalie, pensou ele. Mas, naquele exato momento, Nathalie ligou. Oi, como está indo? Como foi a entrevista? Oi, querida. Foi ótima, já fui designado, tenho uma papelada para fazer em alguns dias e vou começar depois de amanhã. Uau, parabéns. Obrigado, querida. E sim, acabei de falar com minha mãe. Ela tem perguntado sobre você há algum tempo, ela e meu pai querem conhecê-lo. Talvez tenhamos uma apresentação familiar. Talvez façamos uma festa de apresentação da família daqui a alguns meses, o que você acha? Perguntou John. Isso seria ótimo, espero que eles gostem de mim, disse Nathalie. É claro que eles vão gostar de você, você tem muito em comum com a minha mãe. Querida,
O que você está fazendo agora? Por que não saímos para jantar? Posso pegá-lo em 1 hora, não? Eu adoraria. Vou me arrumar, então. Não se atrase, disse Natalie. Ok, você espera, querida. Disse John e desligou o telefone. A música estava tocando no carro. John dirigia contra o vento, imaginando seu futuro brilhante. Como já era o chefe do escritório de representação do banco, seu próximo passo seria um cargo na diretoria. Ele deveria estar mais perto, os outros sonham em conhecê-lo, e ele mesmo se volta para John. É bom ser apreciado. John estava imerso em seus pensamentos agradáveis e, de vez em quando, ignorava as regras da estrada. Ele tinha certeza de que o destino era sempre favorável a ele. Ao se aproximar do cruzamento com a ferrovia, ele diminuiu a velocidade. Olhou ao redor sem encontrar nenhum obstáculo no caminho. Apenas à direita de seu caminho, uma densa árvore lilás em flor alegrou seus olhos. John pisou no acelerador. Já no segundo seguinte, ele ouviu o estrondo mais alto e sentiu como se estivesse voando para algum lugar com o carro. O lilás passou diante de seus olhos. Sim, a árvore havia bloqueado a linha férrea e ele não viu o trem em alta velocidade chegando. Quando se deu conta, era tarde demais. A intuição durou apenas um instante, depois a consciência mergulhou na escuridão. O carro saiu da estrada por dezenas de metros, capotou algumas vezes e ficou preso entre árvores velhas. Foi uma sorte que o impacto tenha sido na traseira do carro, caso contrário a tragédia não poderia ter sido evitada. Depois de alguns minutos, os passageiros dos carros que passavam pararam e correram para ajudar. Alguém subiu na carroceria do carro e, com muita dificuldade, abriu a porta, sujando as mãos com o sangue quente de John. Ele está vivo? Perguntaram as pessoas ao seu redor. O homem sentiu o pulso, mas não conseguiu ver se havia alguma chance. Não parecia estar. Ele está muito esmagado. Não podemos tirá-lo de lá agora, seria necessária uma equipe de resgate especial para cortar o capuz. Temos que chamar uma equipe de resgate, disse o homem. John não conseguiu ouvir mais nada da conversa. No momento do impacto, um túnel escuro apareceu instantaneamente diante de seus olhos. Agora ele vê uma luz no fim do túnel e voa em direção a ela, na esperança de se aliviar da pressão intensa. Ele voa com toda a sua força, mas é como se a luz estivesse se afastando dele de propósito. Ele sabe com certeza que encontrará alívio nessa luz, mas ela parece tão distante. John recuperou a consciência no hospital 2 semanas depois. Quando abriu os olhos, não percebeu imediatamente onde estava ou o que havia acontecido com ele. Ele parecia ter dormido um longo sono agitado e acordou com muita dificuldade. Sua mãe estava sentada ao seu lado. Onde estou? O que aconteceu comigo? Perguntou John, mal conseguindo recuperar as forças para falar. Você está bem agora, filho. Você sofreu um acidente de carro. As testemunhas disseram que você teve sorte, descanse um pouco e recupere suas forças, disse a mãe. Nos dias seguintes, John oscilou entre o céu e a terra e depois, ele recuperou a consciência e percebeu as paredes do hospital, mas voltou a mergulhar no caos e na confusão que recentemente dividiram sua vida em um antes e um depois. Sua condição não se estabilizou até um mês depois. Agora, suas costas estavam começando a ficar rígidas por estar sempre deitado. John finalmente sentiu que podia mover os braços por conta própria. Ele então pediu permissão ao médico para sair para caminhar. Sinto muito, mas no seu caso você ainda não pode andar. O fato é que você sofreu uma lesão grave na coluna vertebral. Como resultado, os sinais nervosos para seus membros não estão fluindo. Isso pode levar à imobilidade de suas pernas, disse o médico. Foi a pior coisa que John já tinha ouvido. Será que ele realmente tinha se tornado um aleijado? Mas ele não queria acreditar nas palavras do médico e passou o resto do dia tentando mover as pernas, mas sem sucesso. À noite, ele perdia o sono. A perspectiva de se tornar um aleijado paralisava completamente seus pensamentos. Como isso era possível? O que ele havia feito para que o destino o punisse de forma tão cruel?
O tratamento continuou. No final do segundo mês, John estava se sentindo bem, mas não havia recuperado o movimento das pernas. Sua mãe e seu pai estavam sempre ao seu lado. Eles o tranquilizavam de todas as formas possíveis, assegurando-lhe que logo andaria. Mas essas palavras continuaram sendo apenas palavras. Agora John está confinado a uma cadeira de rodas. Ele teve seu primeiro derrame uma semana depois de receber alta do hospital. Nathan o visitou pessoalmente com presentes e então sugeriu gentilmente que sua decisão de aprovar John como diretor seria revertida. Ele então explicou detalhadamente que o trabalho era difícil, que ele não seria capaz de fazê-lo a menos que estivesse em boas condições de saúde, e assim por diante. John sabia disso. Ele não queria envergonhar Nathan com suas emoções. John o agradeceu educadamente por sua atenção e se despediu. Nesse meio tempo, milhões de pessoas no planeta estavam seguindo com suas vidas. Algumas pessoas eram bem-sucedidas, seus sonhos estavam se tornando realidade e nada estava ameaçado por isso. Como Julia. Ela também não dormiu muito esta noite. Ela não teve insônia por se preocupar como as outras pessoas. Foi a expectativa do amanhã que a manteve acordada. Julia é a única e imensamente amada filha de Kevin Borisovich Zovovichoribo, um empresário bem-sucedido. Ela teve sorte de nascer em uma família assim. A mãe de Julia tem raízes aristocráticas. Ela recebeu uma excelente educação, tinha sabedoria feminina e um caráter calmo. Graças a isso, sua filha cresceu como uma verdadeira princesa. Julia era a garota que nunca decepcionava seus pais, ao mesmo tempo, ela mesma não sofria com isso. Ela tinha tempo para ir a todas as aulas extras e ganhava facilmente todas as competições. Além disso, gostava de cozinhar e, quando adolescente, sempre surpreendia os convidados da família com pratos requintados. Em seguida, ingressou com sucesso na faculdade de finanças e se formou com um diploma vermelho. A dinastia de financistas produziu uma herdeira digna. Seu pai, Kevin, possui várias empresas e é famoso por seus projetos de caridade. Naturalmente, Julia herdará toda essa riqueza com os direitos de única herdeira. Quando ainda estudava em uma escola pública de elite, Julia conheceu Sam. No início, eles desenvolveram um amor platônico. Depois da escola, eles começaram a namorar e os sentimentos se transformaram em amor apaixonado. Sam nunca a decepcionou. Além disso, ele é filho de uma família rica e tem boas perspectivas. Recentemente, Sam apresentou Julia oficialmente a seus pais e eles deram sua bênção para o casamento. Julia está ansiosa por esse dia. Mas sua empolgação hoje não tem nada a ver com isso. Há muito tempo ele sonha em realizar uma exposição dos quadros que pinta em seu tempo livre. Recentemente, seu pai decidiu lhe dar esse presente. Ele confiou a organização da exposição a seus assistentes. Julia descobriu quando quase tudo estava pronto. Tudo o que restava era colocar as pinturas na casa dos artistas na cidade e se preparar para os aplausos. Kevin havia enviado convites a todas as pessoas influentes da cidade. Haverá imprensa, estrelas e jornalistas. Será a primeira vez que Julia se apresentará diante de um público tão grande. Sam estará lá, disso ele não tem dúvida. Naquela época, na mesma cidade, a estudante Kira estava enfrentando uma grande mudança em sua vida e, é claro, ela não sabia por quais eventos seu caminho se cruzaria com essas pessoas. Mamãe, pode me dar os parabéns, encontrei um emprego. Disse Kira, que tinha acabado de sair da escola. Sua mãe ficou muito surpresa. Filha, por que você precisa trabalhar? Você estuda na faculdade de medicina, os estudos consomem muita energia e tempo, seu pai e eu fornecemos tudo o que você precisa, por que precisa de um emprego? Por quanto tempo posso ficar sentado em suas costas? Já tenho idade suficiente para cuidar de meus próprios problemas. Essa não é a questão, você deveria colocar toda a sua energia nos estudos para se tornar um bom médico. Você sabe a responsabilidade que vem com essa profissão, não sabe? Se você deixar de fazer algo agora, isso poderá afetar a vida de alguém no futuro. É nisso que você tem que pensar, disse sua mãe.
Eu penso da mesma forma, meu novo emprego está diretamente relacionado à minha futura profissão. Vou ganhar experiência prática lá, verei a vida real dos hospitais e dos médicos, disse Kira com entusiasmo. Espere, então você conseguiu um emprego no hospital? Como eles a contrataram se você ainda está na escola? Consegui um emprego como enfermeira. Filha, você está louca? Seu pai é professor de medicina, sua mãe é acadêmica e você vai trabalhar como enfermeira? Lá vamos nós de novo, lá vamos nós de novo. As enfermeiras não são seres humanos? Acho que é o tipo de trabalho em que você pode realmente mergulhar em um ambiente médico real. Não, você tem que desistir antes que seu pai descubra. Ele definitivamente não vai aprovar essa mudança. Mãe, a decisão é sua. Papai ouve você em tudo. Se você disser que é a coisa certa a fazer, ele apoiará. Portanto, tente me entender agora. Acho que você não terá problemas para convencer seu pai disso, disse Kira. Sua mãe se sentou no sofá e apertou a cabeça. Qual é a necessidade de tudo isso? Você não precisa de nada, está adquirindo conhecimento na universidade, terá tempo para praticar. Agora você só vai ficar tagarelando, disse a mãe, sem esconder a perplexidade. De qualquer forma, eu quero ser independente. Você e seu pai não querem admitir que eu já tenho 20 anos, que sou adulta, disse Kira em tom ofendido. A mãe percebeu que era inútil continuar discutindo com a filha. Em sua teimosia, ela seguiu o exemplo de seu pai. Se ela decidisse algo, manteria suas armas até o fim. Assim, ela decidiu adiar a conversa para a noite. Naquela noite, durante o jantar em família, a própria mãe foi a primeira a tocar no assunto. Pai, sua filha quer conciliar estudos e trabalho. Ela diz que aceitou um emprego como enfermeira em um dispensário para deficientes. Diga a ela que essa não é a decisão certa, disse a mãe. Kira, isso é verdade? Perguntou o pai. Sim, papai, é verdade. Por favor, não me faça mudar de ideia, estou pronta para assumir total responsabilidade por meu trabalho e meus estudos, disse Kira. É claro que não duvidamos de sua responsabilidade, mas no seu caso parece muito estúpido, a filha do professor trabalha como enfermeira em um dispensário. Não parece nem um pouco correto. Aconselho a reverter essa decisão ou terei de chamar seu supervisor e ele terá de demiti-lo, disse o pai. O que você quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Disse Kira ontem, enfiou o garfo no prato com um barulho, levantou-se abruptamente e foi para o quarto. Na manhã seguinte, sua mãe encontrou um bilhete sobre a mesa e Kira o havia deixado. Nele, ela pedia desculpas por sua firme decisão adulta de sair de casa e viver uma vida independente. A exposição de Júlia foi um grande sucesso. Ela foi reconhecida pelo público e algumas das pinturas conseguiram ser vendidas por muito dinheiro. Parecia que não havia ninguém mais feliz do que ela no mundo. Porém, mesmo os dias mais felizes ainda estavam por vir. Alguns meses depois, ela e Sam se casaram. Sua vida de casados não teve surpresas inesperadas. Os dois gostavam da companhia um do outro e continuaram a se amar. Um relacionamento perfeito como esse é o sonho de milhões de pessoas, e esses dois jovens nunca tiveram que sofrer nesse relacionamento. Em um desses dias, Júlia sentiu-se mal. Antes, ela sentia que periodicamente tinha fortes momentos de cansaço, mas atribuía isso à fadiga. Dessa vez, ele percebeu que seu corpo estava apresentando sérios sinais de irregularidades. Ele não adiou por muito tempo uma visita ao médico. Um longo exame não revelou nenhuma doença grave. O médico receitou mais repouso e vitaminas e a mandou para casa. Mas, mesmo com muito descanso, a saúde de Júlia continuou a se deteriorar. Não havia sinais concretos de doença. Então, ela reiniciou o estudo. Um dos médicos recomendou gentilmente que ela consultasse um oncologista para descartar essa possibilidade. Júlia ficou horrorizada com essa recomendação, mas, por uma questão de formalidade, decidiu fazer os exames.
Quando todos os resultados ficaram prontos, ela levou meia hora para ir ao consultório do médico e provar a ele que tudo estava normal e que a causa tinha de ser procurada em outro lugar. Mas eu tive que ficar um tempo no consultório do médico. O velho médico fez várias perguntas e balançou a cabeça, examinando os resultados dos exames. Devo lhe dizer que a causa de sua doença foi encontrada. Você deveria ter vindo até nós em primeiro lugar, disse o médico. E o que isso significa? Júlia ficou horrorizada. O fato é que há uma neoplasia no seu pâncreas. Entendo que isso não lhe causa nenhum problema. Mas essa é a característica insidiosa dessa doença, ela não se manifesta até que esteja totalmente avançada, disse o médico. Isso significa que tenho câncer? Doutor, há algum erro? Talvez eu deva fazer outro exame. Se quiser, o senhor pode voltar para fazer outro exame. Bem, todos os exames aqui levam a esse diagnóstico, acho que não há nenhum erro, disse o médico. Júlia sentou-se no consultório médico e não conseguia sentir seu corpo. O chão estava caindo sob seus pés. Doutor, diga-me honestamente, eu sobreviverei? Ainda há uma chance de salvação? Perguntou Júlia. Não posso lhe dar uma garantia, mas faremos tudo o que pudermos para maximizar sua vida e sua qualidade. Mas o tratamento não será fácil, disse o médico. Júlia voltou cambaleando para casa. Ela achava que sua vida tinha acabado de começar e que muitas coisas maravilhosas a aguardavam. Como essa doença a havia escolhido, e por que em uma idade tão jovem? Somente quando foi hospitalizada, ela aprendeu que a oncologia não escolhe uma pessoa por qualquer característica. Aqui você pode conhecer a mais jovem e bem-sucedida, alegre e cheia de energia, que a doença pegou no lugar mais interessante da vida. Todos ficaram chocados, os pais de Júlia e seu novo marido, Sam. Todos eles tomaram a decisão amigável de ajudar Júlia a lutar pela vida a qualquer custo. E havia outros eventos pela frente. Depois de reunir tudo o que precisava em uma mochila e deixar um bilhete na mesa, Aubrey partiu para onde quer que fosse. Ela não tinha nenhum plano, exceto um forte desejo de levar uma vida independente. De repente, ela viu um pedaço de couro desgastado na calçada à sua frente. Ela o pegou e viu que, na verdade, era uma carteira velha. Dentro dela havia várias cédulas bem dobradas e uma fotografia em preto e branco de um homem bonito. Kira percebeu que alguém havia perdido um item valioso e ainda não havia se dado conta disso. Ela segurou a carteira em suas mãos e acelerou o passo para ultrapassar todos os transeuntes, na esperança de chamar a atenção do dono da carteira. Ele mal havia dado alguns passos quando ouviu uma voz próxima. Ah, aí está ela. Eu sempre a perco, disse uma senhora idosa com cabelos brancos como a neve e um sorriso alegre. Vovó, essa é sua carteira? Eu a encontrei ali, disse Kira, estendendo-a para ela. Não grite tão alto, eu posso ouvir bem, disse a avó em um sussurro, olhando ao redor. Quando ela se aproximou, Kira sentiu um leve formigamento em todo o corpo. Era uma sensação estranha, ela nunca havia sentido isso antes. Desculpe, eu vi a foto e percebi que isso era precioso para você, disse ela. E é, mas há algo mais. Você não veio aqui à toa, não é? Perguntou a vovó com um sorriso misterioso. Sim, eu deveria estar procurando um lugar para morar, mas decidi dar uma volta, disse Kira. Então, não estou errada. Venha, vou lhe mostrar o apartamento e você decide se gosta de morar nele ou não, disse a avó. Kira ficou feliz por ter tanta sorte. Ela não teria que ligar para um grande número de pessoas e correr por toda a cidade, tentando tirar vantagem da menor oportunidade. E se elas conseguissem chegar a um acordo sobre o dinheiro, seria perfeito. A avó de cabelos brancos caminhou rapidamente. Seus passos eram bastante rápidos para uma pessoa idosa. Elas entraram por uma das entradas e subiram até o primeiro andar de uma antiga casa de Khrushchev. Apesar da porta de madeira antiga, o ambiente interno era bem diferente, com vários cômodos claros e espaçosos com decoração minimalista. Raramente venho aqui, mas sempre arranjo tempo se for preciso. O que você acha? Eu gosto muito, mas deve ser caro, perguntou Kira.
Sim, muito caro, mas você não precisa pagar. Se gostar, instale-se aqui e viva a sua vida. O resto virá por conta própria, disse ele e sorriu enigmaticamente de novo. Como assim, você não precisa pagar? Isso parece injusto para mim. Não se preocupe, sou solvente. Meus pais colocam dinheiro suficiente no meu cartão todo mês, disse Kira. Não se trata de dinheiro, esqueça. Agora tenho que ir, eles estão me esperando. Você encontrará tudo o que precisa em seus lugares, disse a avó e se apressou em direção à saída. Desculpe-me, qual é o seu nome? A avó pensou por um momento, depois deu a Kira seu largo sorriso e disse, bem, me chame de vovó Cindy. Bem, me chame de vovó Cindy. Prazer em conhecê-la, vovó Cindy. Meu nome é Kira. E eu sei, e disse a avó e saiu. Kira não teve tempo de perguntar como ele a conhecia. Em geral, uma mulher muito estranha, ela pega os transeuntes na rua e os deixa entrar em seu apartamento de graça. Sarah está preocupada há 3 dias porque seu filho Oliver não está atendendo às suas ligações. Recentemente, ela e seu marido compraram um apartamento separado para seu aluno Oliver e o separaram deles. Os pais esperavam que o menino mimado se tornasse mais responsável e independente. Mas os problemas só pioraram. Desde que Oliver passou a viver separado da Universidade de Medicina, os conhecidos de seu pai começaram a ligar com mais frequência e a perguntar por que o filho de pais tão respeitados estava tendo um desempenho abaixo do esperado. Os pais presumiram que o filho havia se envolvido com mais companhias e que isso o estava distraindo dos estudos. O aconselhamento não ajudou. A última vez que Oliver entrou em contato com eles foi há 3 dias, e hoje o professor informou que ele não foi à faculdade por 2 dias seguidos. Sarah está muito nervosa. Tentar conversar seriamente com o filho não a leva a lugar algum. Ele é a esperança de uma dinastia médica. Ele precisa terminar a faculdade e se tornar um bom médico para herdar do pai uma clínica médica famosa na cidade. Sarah decidiu fazer as coisas de forma diferente desta vez. Ela começou a discar o número do marido. Jack, o professor do Oliver, ligou e disse que ele não está indo para a faculdade. Acho que você deveria dar uma passada por lá para falar com ele. Estou pedindo que converse com ele como um homem adulto com um homem. Estou ficando sem argumentos, disse ela. Sarah, querida, você deveria ter pensado nisso antes. Você perdeu seu filho. Deveria ter dado mais atenção a ele quando era adolescente, em vez de me seguir por aí para descobrir que ele a estava traindo. E lá se foram as consequências, respondeu Jack. Sarah sabia que a conversa seguiria o roteiro esperado. No início, ela teve de ouvir em silêncio a repreensão do marido, que insistia para que ela conversasse com o filho. Ao voltar do trabalho para casa, Jack bateu na porta do apartamento do filho. Mas ele teve que esperar muito tempo. Ele não estava disposto a dar meia volta e sair, pois já tinha visto do pátio que as luzes estavam acesas em todos os cômodos do apartamento. Além disso, quando estava em frente à porta, ouviu passos e rangidos dentro do apartamento. Então o filho estava em casa. Cansado de esperar, ele pegou a chave do apartamento de Oliver e abriu a porta. Um cheiro pungente de álcool entrou em suas narinas. Estava claro que seu filho não estava perdendo tempo. Jack entrou na cozinha e viu a cena típica sobre a mesa, garrafas vazias e pratos de comida. Enquanto olhava para a bagunça, ele ouviu uma voz atrás de si. Olá! Desculpe, estamos um pouco bagunçados. Jack viu a mulher enrolada em uma toalha à sua frente saindo apressadamente do chuveiro. Ele olhou para ela com surpresa e não sabia quem ela era. Ficou claro que a mulher não pertencia ao círculo de Oliver. Sua idade era mais próxima da de Jack do que da do jovem Oliver. Desculpe-me, quem é você? Perguntou Jack. Meu nome é Eva, disse a mulher, e se aproximou de Jack com a mão estendida. O que você está fazendo aqui? Perguntou Jack, sem saber como apertar a mão da estranha mulher. Oliver lhe contou alguma coisa sobre mim? Meu nome é Eva.
Oliver e eu estamos namorando há 6 meses e estamos falando sério, disse a mulher. Ok, Eva, você vai se vestir e ir para casa. Lá, você terá muito tempo para pensar por que não deveria estar em um relacionamento com um cara que pode ser seu filho, disse Jack. Espere um pouco, como você pode ser um homem jovem e moderno e suas opiniões serem medievais? Você já ouviu falar que pode haver sentimentos sinceros e bons entre as pessoas? E, nesse caso, a idade não importa. Eva disse. Você pode apresentar todos os argumentos que quiser, mas talvez Oliver esteja apenas se divertindo com você, isso não vai durar muito. Já está quase acabando. E agora você pode ir embora, disse Jack e foi para o quarto. A essa altura, Oliver acordou com um terrível vigor persistente e estava tentando se lembrar do que havia acontecido antes e que dia era hoje. Ele viu seu pai parado na sua frente e ficou um pouco assustado. Pai, o que está fazendo aqui sem avisar? Filho, por que você não me explica por que não está conseguindo nenhum anúncio para trabalhar? Vamos, pai, não comece. Estou com dor de cabeça, o professor ligou? Não se preocupe, eu cuido disso, disse Oliver. Já é tarde, não vejo mais sentido em negociar. Limpe-se imediatamente e arrume suas coisas, você vai voltar a morar conosco. Sua mãe e eu alugaremos ou venderemos o apartamento. Está claro que a vida independente não é boa para você, disse meu pai com uma voz ameaçadora. Pai, não tire conclusões precipitadas. Está tudo bem, eu não parei de estudar. Às vezes, falto às aulas, mas termino todos os meus exames no prazo. Você está errado quanto a sair de casa, vou ter que começar a viver sozinho em algum momento. Se você continuar assim, pode esquecer a clínica. Termine seus estudos e vá para o fundo da escada, fazendo serviços clínicos e curando feridas. Não há clínica particular com boa reputação e clientela, disse meu pai. Prometo que isso não acontecerá novamente. Tente me entender também, porque tenho 22 anos e não sou uma criança, murmurou Oliver para si mesmo. Por falar em bebê, quem é essa senhora? Jack inclinou a cabeça para um lado. Oh, você quer dizer Eve? Ela é uma velha amiga minha. Era seu aniversário, então dei uma festa para ela em minha casa. Ela ficará aqui por mais alguns dias e depois voltará para casa, disse Oliver. Porque sua velha amiga tem idade suficiente para ser sua mãe. Oliver ficou em silêncio, pois não sabia o que via na mulher mais velha. Bem, ela e eu nos damos muito bem. Ele murmurou novamente sob sua respiração. Pessoas como ela só procuram simplórios ingênuos como você para ter acesso ao dinheiro delas. Aposto que ela esteve me dizendo todo esse tempo que é a diretora de uma clínica particular. De agora em diante, as coisas serão diferentes. Se quiser continuar a viver separado de nós neste apartamento, esqueça essa mulher. E sim, para que você não seja arrastado para relacionamentos patológicos no futuro, encontre uma garota normal da sua universidade e case-se com ela. Quando você for um estudante exemplar e chefe de família, talvez possamos revisitar a clínica. Até lá, você está de castigo. Vou lhe dar um mês, você arranja uma garota normal e voltamos a conversar. Se quiser continuar namorando vovós, terá de fazer sua própria carreira, disse Jack e se dirigiu para a saída. Ele olhou para Eva novamente, tentando se lembrar de onde havia visto aquela mulher antes. Ela parecia familiar. Eva, o que você faz? Perguntou Jack. Sou artista. Que tipo de arte? Sou dançarina. Onde você dança? Teatro? Balé? Eu danço em uma boate. A cidade inteira me conhece, Eve está de olho em mim. Agora Jack se lembrou de onde havia visto essa mulher. De fato, a cidade inteira a conhece. Ela é uma stripper famosa que se apresenta em várias casas noturnas há vários anos. Houve uma época em que os próprios amigos de Jack estavam se gabando de como conseguiram essa Eva por uma noite. Aparentemente, os índices de Eva desde aquela época não diminuíram, pois agora é a vez de seu filho. Após o colapso de todas as esperanças, John está confinado a uma cadeira de rodas há 6 meses.
Os médicos recomendaram vários métodos de tratamento, mas a mobilidade em suas pernas ainda não apareceu. O garoto, antes ativo e entusiasmado, agora é forçado a olhar pela janela o dia todo e observar a vida de outras pessoas. Sua mãe e seu pai tentam distraí-lo de todas as formas possíveis, assegurando-lhe que logo estará curado. Mas John tem cada vez menos esperança. Natalie, sua garota favorita desde os primeiros dias, não o abandona. No hospital, ela o acompanhou, ajudou-o a trocar de roupa e não o deixou duvidar de sua força nem por um minuto. Quando ele recebeu alta, Natalie começou a visitá-lo em casa. Não se falava mais em casamento. John percebeu que era improvável que uma moça jovem e saudável quisesse amarrar sua vida a um inválido, mesmo que o amasse. Quem precisa de um fardo desses? Depois de 6 meses, as visitas de Natalie se tornaram raras. John conta os dias até que ela chegue. Hoje é a 3ª semana em que Natalie não liga nem vem visitá-lo. A única esperança de John é que ela chegue em breve. A única esperança de John é o aniversário dela, que se aproxima. Talvez, por pena, ela arranje tempo para ele. Filho, seu pai e eu decidimos comemorar seu aniversário em um bom restaurante. Convidaremos seus amigos mais próximos e seus colegas de trabalho. E você vai se divertir muito, disse a mãe a ele. Mamãe, talvez não devêssemos. Quem iria querer perder tempo na festa de aniversário de um aleijado? Se eu pudesse ser útil para eles, teria algo pelo que esperar, mas estou apenas implorando pela atenção deles, não estou? Não diga isso, John. Isso é o que você pensa por causa de suas limitações de tempo. Na verdade, as pessoas são muito compreensivas. Elas até ficarão felizes em incentivá-lo. Portanto, siga o fluxo, tudo ficará bem, sua mãe me garantiu. E a Natalie? Ela está fora há 3 semanas. Não tenho o direito de ligar e exigir sua atenção. Por que ela me quer assim? Convidá-la para uma festa de aniversário fará com que ela apareça e finja que está tudo normal. E a Natasha? Ela ainda está sendo gentil com você. Ela disse que vai estar muito ocupada no trabalho. Não se preocupe com pensamentos desnecessários, sua Natasha virá até você, a mãe dela a tranquilizou. Os pais tentaram organizar tudo para a festa de aniversário de John com o mais alto padrão. Na hora marcada, eles chegaram ao restaurante e esperaram pelos convidados. A mãe de John estava esperando especialmente por Nathan, que antes tinha grande estima por seu filho e via um futuro brilhante para ele. O apoio de tal pessoa seria muito útil para ele agora. Os primeiros a chegar para comemorar o aniversário de John foram seus antigos colegas. John ficou surpreso, pois era o que ele menos esperava. Quando trabalhavam juntos, muita coisa acontecia no escritório e, às vezes, eles tinham que se virar uns contra os outros para obter o favor da gerência. John também não era alheio a isso. Ele achava que essas pessoas estavam guardando rancor e que estavam felizes com sua nova deficiência. No fim das contas, não estavam. Quando a noite estava chegando à metade, John recebeu uma ligação de seu antigo supervisor. Por alguma razão, John pensou que seu antigo chefe queria lhe dizer que ele estava sendo promovido. Na verdade, eu ouvi outra conversa. John, desejo a você um feliz aniversário. Dei meu presente ao motorista, ele o levará para casa. Sem ofensa, você sabe que tenho muitas coisas para fazer, não pude vir vê-lo. Logo encontrarei uma brecha em minha agenda e nos sentaremos amigavelmente. E hoje desejo a todos vocês uma boa noite, disse o gerente e se apressou em se despedir. Não se sabe se o ex-gerente estava tão ocupado ou não. Mas John decidiu que os convidados não estavam vindo de propósito porque ele agora era um fardo inútil para todos. E era impossível mudar sua opinião. De fato, apenas 5 das 20 pessoas convidadas compareceram. Quando John se cansou de esperar pelos outros, voltou-se para sua mãe. Mãe, você estava falando sobre Nathan, o que ele disse? Ele perguntou. Sua mãe estava tentando evitar a pergunta há muito tempo, mas não tinha conseguido. Ela teria que dizer a verdade. Filho, não leve isso para o lado pessoal.
Nathan me disse que estava se reunindo com alguns parceiros de negócios importantes hoje à noite. Ele me pediu para cumprimentá-lo, mas ele não pôde vir, disse sua mãe. Tudo foi esclarecido com esse homem também. Mas John decidiu não fazer perguntas sobre Natalie. Ele percebeu que não poderia aceitar outra desculpa de seus entes queridos. Natalie nunca apareceu. Os convidados que chegavam desejavam felicidades a John. Eles notaram seu baixo astral e tentaram sair da noite antes que ela terminasse. No final, apenas seus pais, sua avó e o próprio John ficaram até o fim da festa. Na manhã seguinte, John acordou arrependido. Uma dor no coração esmagadora o impedia até mesmo de respirar com calma. De repente, ele se deu conta de que todas as manhãs abria os olhos com dor e desejava que a noite de sono não fosse o fim de todo o pesadelo. O que mais o incomoda é Natalie. O relacionamento deles está desaparecendo diante de seus olhos. John quer falar abertamente sobre isso, mas, ao mesmo tempo, tem medo de ouvir a verdade. Natalie liga naquele dia. Ela deseja a ele um feliz aniversário e pede desculpas por preferir outros planos. Eu o entendo, não há necessidade de dar desculpas. Qualquer que seja a sua decisão, eu a respeitarei. Eu entendo minha situação e não quero ser um fardo, disse John, embora tivesse prometido a si mesmo 1.000.000 de vezes antes não cair na imagem de vítima. Não, você não precisa se sentir assim. Apenas saiba que estou sempre aqui para você. É que estou em um período em que preciso dedicar mais tempo ao meu trabalho, disse Natalie por fim. No início, John não fez nenhuma pergunta. Enquanto ele estava absorto em seus pensamentos pesados, alguém bateu na porta. Mamãe foi abrir a porta. Parecia ser uma de suas amigas. Você saiu do time, não foi? Decidimos fazer um piquenique em equipe nas férias de outono. Eu estava indo avisar com antecedência, assim você não terá tempo de inventar uma desculpa, disse a amiga à mãe. Não, meninas, desta vez sem mim. Vocês sabem que não sou só eu. Não posso deixar o John sozinho, embora eu gostasse de descansar, divorciada nos braços da natureza, respondeu a mãe. Mamãe, eu ficarei em casa sozinha. Papai virá à tarde e daremos um jeito juntos. É melhor você sair de férias, gritou John da sala de estar. Mas a mãe não concordou em sair de férias. Quando se sentaram para jantar, John notou que sua mãe tinha mais cabelos brancos do que há alguns meses. É tudo porque ela está preocupada comigo. Não só sou inútil, mas também estou deixando os outros para baixo, pensou John. Daquele dia em diante, ele entrou rapidamente em depressão. Se antes ele se levantava cedo pela manhã e tentava mover suas pernas sem vida, agora o menino florido se tornou um vegetal. Ele perdeu o apetite e, à noite, chora como um bebê em vez de dormir. Se a mãe não ouvir, ele não tomará os comprimidos por conta própria. Ele parou de atender às ligações de seus antigos amigos. Quando eles vêm visitá-lo, ele se tranca em seu quarto e não sai para vê-los. Sua mãe e seu pai tentam distraí-lo, mas não prestam atenção ao fato de que um plano insidioso nasceu em sua cabeça. Julia termina o 3º curso de tratamento e sua vida também mudou drasticamente. Todos os planos tiveram que ser guardados em uma gaveta distante chamada "ou se você tiver sorte". Hoje ela vai ao médico para saber os resultados do último exame após o próximo ciclo de quimioterapia. Ela espera impacientemente por notícias positivas do médico. Não havia muitas pessoas na sala de espera do médico, então Julia entra imediatamente. O médico examina seus exames como de costume. O que há de errado? Alguma mudança? Perguntou ela, esperançosa. Como está se sentindo? Sente alguma mudança? Responde o médico, como se estivesse adiando uma resposta desagradável. Para ser sincera, não sei o que me atormenta mais, minha doença ou a quimioterapia. Em comparação com o período inicial, em princípio, o tumor parou de crescer. Mas isso pode ser um efeito temporário. Eu recomendaria uma cirurgia, disse o médico. O que Julia mais temia era essa resposta. Durante seu tratamento, ela havia estudado muitas informações e ouvido todos os tipos de histórias.
Normalmente, após a operação, a condição dos pacientes piora muito. Eles podem se esquecer de sua qualidade de vida. Talvez não seja assim para todo mundo. Doutor, qual será a eficácia da cirurgia? Infelizmente, ninguém pode dar uma garantia de 100%. De qualquer forma, será uma tentativa de fazer algo. Em geral, se após a operação ela receber mais alguns ciclos de quimioterapia, as células cancerosas morrerão completamente e poderemos falar em vitória, diz o médico. Júlia teve medo da manipulação médica durante toda a sua vida. E quanto às cirurgias, quando ela costumava ficar histérica só de ver as seringas? Bem, a vida forçou a fazê-las, e agora ela recebe muitas seringas por dia. E agora seu medo de cirurgia é insuperável. Ela está convencida de que a cirurgia é apenas outra forma de adiar o fim iminente. Ao voltar para casa, ela decidiu fazer uma caminhada. Ela andou pela rua e experimentou a vida avidamente. Não havia percebido antes que a vida cotidiana comum poderia ser tão bela e que até mesmo uma cidade grande guardava alguns segredos. Era incrível perceber que, nesse enorme fluxo, a vida de uma pessoa não significava nada. Mesmo que sua vida fosse interrompida agora, esse movimento ativo e o burburinho da cidade não parariam nem por um segundo e continuariam seu curso. Enquanto pensava em tudo isso, tropeçou levemente em um objeto pequeno. Ao se virar, viu uma velha bolsa de couro sob seus pés. Ele a puxou para fora e ela estava dobrada. Não era difícil ver a foto de um belo jovem na carteira. E, é claro, algumas notas bem dobradas. Júlia decidiu que alguém a havia deixado cair e provavelmente estava procurando por ela. Ao se levantar e olhar ao redor, ela não percebeu que uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos, apareceu ao seu lado. Suponho que esteja procurando o dono desta carteira? Ela perguntou e olhou para a carteira com um sorriso. Sim, acho que é sua. Estava bem debaixo dos meus pés, disse Júlia e entregou a carteira à mulher mais velha. Você parece ter alguns pensamentos importantes? Perguntou a idosa. Bem, como posso dizer? Eu só quero ter tempo para olhar para esta vida, disse Júlia e colocou o braço em volta dos ombros da idosa. Eu entendo, mas nem tudo está perdido. Eu mesma estive em uma situação semelhante há muitos anos. E a senhora? Acho que o remédio era fraco na época, mas como a senhora conseguiu ficar boa? Perguntou Júlia com interesse. E acontece que a medicina tem um papel secundário aqui. É o seu desejo que determina muitas coisas. Vejo que você tem muito. É isso mesmo, minha vida está apenas começando. Fico triste ao perceber que não posso nem planejar o futuro. Eu gostaria de poder. Não vou demorar muito. Estou aqui para lhe dizer a coisa mais importante. Se você quiser alcançar algo, terá de dar aos outros algo muito precioso para você. Você entendeu? Perguntou a avó e olhou para Júlia com um sorriso. O que eu mais preciso é de esperança. Então, devo dar esperança aos outros? Você é uma boa menina. Acho que você está realmente disposta a vencer. Você conhece o caminho, então siga-o. Tenho que ir, tenho uma neta que mora no meu apartamento, disse a avó e saiu correndo. Júlia tinha apenas uma ideia na cabeça e dar esperança aos outros. Mas como fazer isso? Ela escutou seu coração e ouviu uma leve sugestão. Mas decidiu segui-la. A voz calma de seu coração a levou a uma igreja nos arredores da cidade. Ela orou e pediu a Deus que lhe concedesse saúde e vida. E permaneceu na igreja até que seu coração estivesse firmemente convencido do melhor resultado de toda a história. Oliver decidiu sair da aula mais cedo hoje, pois estava entediado com as aulas chatas de anatomia. Ele ligou para seu amigo e decidiram dar uma volta pela cidade em seu carro. Oliver, por que você não está com disposição? Perguntou o amigo. Sim, meu pai está me incomodando. Ele está ameaçando tomar meu apartamento e alugá-lo para outras pessoas. E eu não quero voltar a morar com meus pais. Não temos muito tempo. Temos de fazer alguma coisa, disse Oliver. O que eles querem de você?
Eles querem que eu encontre uma garota normal. Querem que eu me case com ela e aprenda a assumir responsabilidades. O que você vai fazer? Para onde eu vou? Não quero me sentar em uma clínica depois da escola e atender aposentados. Quero administrar a clínica do meu pai. Há um fluxo normal, eles não são os últimos, há uma equipe profissional. É isso que quero dizer, uma carreira. Portanto, há algo a que aspirar. Você precisa se casar para isso? Não é tão simples assim. Sabe aquela stripper da boate, o nome dela é Eva. Ah, sim, ela não é uma garota jovem. Como assim, ela não é jovem? Tem a idade da minha mãe. De qualquer forma, ela diz que está apaixonada por mim. Mas eu tenho conversado com ela é legal comigo também. Ela não fica de mau humor, não me dá trabalho, ao contrário das mais jovens. Ela me entende e me apoia em tudo. Só que meu pai nos pegou juntos no apartamento e colocou a questão na mesa, tenho que terminar com ela e mostrar aos meus pais uma garota normal. Bem, eles lhe oferecem uma opção normal, você encontra uma garota normal, apresenta-a a eles, e se eles quiserem que você se case com ela, ela viverá com você e cuidará de você. E com sua Eva você pode se encontrar em um clube ou em um hotel. Mas tudo estará com você, e a clínica e os pais ficarão felizes, e você terá uma esposa e uma amante, disse um amigo e riu alto. Mas para encontrar uma garota de quem eles gostem, isso não é problema. Veja quem está chegando. Ela parece que será uma boa esposa. Acho que ela estuda em nossa faculdade. Por que você não vai conhecê-la? Acho que já a encontrei algumas vezes antes. Vou tentar conversar com ela. Se for o caso, deixe o banco da frente livre, eu a levarei para dar uma volta pela cidade, disse Oliver e correu até a garota. Olá. Olá. Você estuda aqui, certo? Eu também vou à escola aqui, já percebeu? Meu nome é Oliver. Eu sou Akira. Desculpe, não o notei antes. Sua aula já acabou? Talvez pudéssemos dar uma volta, estou livre por algumas horas. A menos que eu tenha que ir trabalhar. Não tenho muito tempo, respondeu Kira. No caminho, conversaram sobre seus estudos. Kira era inteligente, mas não tão interessante quanto a stripper Eva. Mas Oliver não se esqueceu de seu objetivo nem por um segundo, então continuou conversando ativamente com ela. E quando chegaram a um dos hospitais da cidade, Kira se despediu apressadamente e correu para dentro do hospital. Eles combinaram de se encontrar à tarde, quando Kira estivesse livre. Oliver nem sequer perguntou por que essa garota estava vindo para cá. O romance deles estava se desenvolvendo rapidamente. Kira nunca havia sido tão íntima com ninguém como estava sendo agora com Oliver. A saudade de seus pais foi substituída pela confiança nos prazeres da vida adulta. Oliver era bastante hábil em lidar com o sexo feminino. Portanto, foi fácil para ele entrar na vida de Kira e até mesmo conquistar um lugar em seu coração. No início, Kira não conseguia acreditar que seu primeiro amor havia chegado até ela. Mas toda vez que ela olhava para o rosto desse jovem alegre, ficava cada vez mais convencida de que essa era a verdadeira felicidade feminina. Ela nunca o sobrecarregou com seus assuntos e problemas comuns. E ele não tinha problemas na vida. Alguns meses depois, Oliver contou aos pais que havia conhecido uma garota legal e que eles estavam em um relacionamento sério. Jack e Sarah ficaram muito felizes. Agora eles começaram a insistir em conhecer a garota. Quando Kira soube dessa proposta, não teve dúvidas de que Oliver era o seu destino. Hoje o turno de trabalho de Kira foi difícil. Em geral, todos os seus pupilos são considerados pacientes pesados. A maioria deles está acamada e precisa constantemente da ajuda de outras pessoas. Além disso, as pessoas com deficiência ficam mal-humoradas com o tempo. Às vezes, é difícil para seus entes queridos lidar com eles. Kira tinha um talento único para encontrar uma linguagem comum com cada ala. Esta noite houve um conflito entre dois pacientes. Uma mulher de meia-idade acusa uma jovem de ter roubado seu pente de memorial. A moça afirma que não viu nenhum pente.
No início, houve uma discussão verbal entre as duas. Depois, a moça não suportou as explosões da vizinha e jogou sua caneca nela. O vizinho jogou o copo de volta para ela. Como resultado, a garota sofreu um grave ferimento no olho. Kira só descobriu o fato quando o barulho surgiu. Ela correu para o quarto e começou a descobrir o que havia acontecido. A essa altura, as duas mulheres estavam fora de si. A menina estava gritando e chorando como uma garotinha. A mulher estava inconsolável porque queria machucá-la. Bárbara, como você pode se jogar em um homem quando pode resolver tudo conversando? Todo mundo aqui me odeia. E você também me odeia. Claro, somos todos inúteis aqui. Mas alguns de nós, mesmo aqui, não querem se dar conta disso. Em vez de apoiar uns aos outros, eles estão prontos para destruir o vizinho mais próximo. Acho que eles merecem morrer. Eles merecem uma morte dolorosa. A menina continuou a se lamentar. E você, Aurora, por que não me ligou antes? Poderíamos ter procurado seu pente juntas. Por que você acha que a Bárbara o roubou? Porque ela me pediu há 2 dias. Eu o deixei com ela e ela não o devolveu. Isso significa que ela não tinha seu próprio pente. Então você fez uma boa ação para ela, mas depois decidiu cobrar pela sua gentileza. É isso que você quer dizer? Perguntou Kira em um tom severo. Bem, eu não quis dizer isso. Eu queria que ela me perguntasse o tempo todo. A segunda paciente começou a se justificar. Naquele momento, a porta se abriu e outra enfermeira de plantão entrou. Kira, por que você tem que cuidar deles? Não prefere que eu chame a segurança e peça para os rapazes ajudarem a acalmar os dois? Confie em mim, eles sabem lidar melhor com esse tipo de problema, disse a enfermeira. Os 2 pacientes perceberam imediatamente o destino que os aguardava. Os guardas não costumam ser cerimoniosos com ninguém. É por isso que eles têm tanto medo dessa palavra. Não, isso não é necessário. Vamos resolver isso pacificamente, não é mesmo, meninas? Perguntou Kira e olhou para as vizinhas em conflito. Sim, vamos resolver isso sozinhas agora, as 2 mulheres se apressaram em dizer. De manhã, quando Kira estava saindo do hospital para fazer compras, ela parou propositalmente em uma pequena loja de cosméticos. Ela comprou 2 pentes e os levou com ela. Aqui está um para as 2, agora vocês não terão que lutar com um só, disse Kira. As 2 mulheres ficaram muito felizes, mesmo com um presente tão pequeno. Kira finalmente encontrou tempo para outras coisas e se dirigiu à sala da equipe. De repente, ela ouviu ruídos no escritório do médico-chefe. Não quero torturá-los com minha existência. Por minha causa, meus pais têm que me negar tudo. Os amigos colocaram uma cruz em mim, fizeram uma festa de aniversário, mas quase ninguém veio. Havia uma garota favorita, mas ela desapareceu gradualmente de minha vida. Eu me tornei um fardo para todos, por isso quero passar meus últimos dias aqui, sem dificultar a vida de meus entes queridos, disse o jovem. Por que você tem a impressão de que está dificultando a vida deles? Perguntou o médico. Eu sinto isso. Chegará o dia em que eles me dirão na cara. Não quero esperar por esse dia, por isso decidi sair de casa voluntariamente. Aceite-me, eu quero ficar aqui, disse um jovem em uma cadeira de rodas. Ok, nós o aceitaremos. Lembre-se de que você tem uma boa chance de se recuperar e voltar a ter uma vida plena. Você terá de cuidar bem de sua saúde aqui. Tentaremos ajudá-lo com isso. Não, eu não acredito mais nisso, disse o jovem e chorou como uma criança. Kira percebeu que o novo residente do dispensário havia chegado aqui por conta própria. A julgar por suas palavras, ela está em um estado depressivo. Isso significa que ela deve estabelecer contato com esse paciente e ser o mais atenciosa possível com ele. Assim começou a nova vida de John sob o mesmo teto que os deficientes. Julia passou a noite inteira pensando em como ser útil aos outros. No seu caso, não seria fácil, ela mesma mal consegue lidar com uma doença progressiva.
Mas ela estava determinada a mostrar ao mundo que, mesmo nessas condições, ela tinha força e estava pronta para servir aos outros. Isso fortaleceria profundamente sua motivação para se recuperar. Procurando pessoas com a mesma opinião, ela procurou uma comunidade de apoio ao câncer. Ela pediu para ser voluntária. Na verdade, os voluntários são pessoas que já tiveram câncer uma vez ou outra. Sua tarefa é visitar regularmente os pacientes idosos para ajudá-los a organizar sua vida e seu tempo de lazer. Essas pessoas provaram ser muito requisitadas aqui. Em seu primeiro dia de trabalho, Julia recebeu uma ligação de uma mulher pedindo ajuda. Ela reclamou que estava gravemente doente e não tinha para onde ir. Julia decidiu visitá-la. Quando chegou, encontrou uma mulher solitária e incapacitada em uma casa velha e abandonada. Eu não sabia como ela havia sobrevivido sem ajuda antes. Eu tinha um filho que cuidava de mim de alguma forma. Recentemente, ele sofreu um acidente e morreu. Dei a casa para meu filho há muito tempo, agora minha nora quer construir uma nova casa aqui, e eu estou atrapalhando. Todos os dias as pessoas vêm e exigem que eu saia de casa, disse a mulher e começou a chorar. Daria percebeu que a mulher claramente não tinha energia para um confronto e que agora precisava cuidar de sua saúde. Ela consultou seu supervisor e decidiu ajudar a mulher a se hospedar em um dispensário para deficientes. Naquele mesmo dia, Kira testemunhou a internação de uma segunda pessoa. Para ela, esses são momentos normais de trabalho. Ela não se preocupou com essa mulher, pois era para ser sua filha que estava ao seu lado. Mas o turno da noite seguinte acabou sendo turbulento. A mulher recém-chegada estava sentindo fortes dores. Julia ficou ao seu lado. No meio da noite, ela correu para Kira, pedindo-lhe que encontrasse um médico para examinar a mulher doente. Agora é impossível, temos que esperar até amanhã, respondeu Kira. Mas ela está sentindo uma dor insuportável, precisa de analgésicos fortes. A pessoa está sofrendo. Pense em algo, Julia estava inconsolável. Menina, nós vemos como é difícil para sua mãe, mas agora é tecnicamente impossível conseguir os remédios necessários, nós cuidaremos desse assunto logo pela manhã, respondeu Kira. Ela tinha certeza de que Julia era a filha amorosa dessa mulher. Elas haviam se conhecido muito mais tarde. Sinto muito por ela. Dor física é uma coisa, mas ela também tem dor mental por ter sido expulsa de casa, disse Julia à sua tutora. Como você deixou isso acontecer? Você não tinha ninguém por perto para protegê-la? Perguntou Kira, surpresa. Eu tenho pessoas queridas, estou bem, quero dizer, minha pupila. Ela não é sua mãe? Não, sou apenas uma voluntária. Minha mãe e meu pai são saudáveis, graças a Deus. Eu me voluntariei para uma organização de voluntários para contar como meu ossinho à vida. Não estou entendendo você. Você está cuidando de um completo estranho, não está? O que o levou a fazer isso? Eu mesmo fui diagnosticado com câncer. Há um pouco de tempo para observação e, se não houver mudanças positivas, faremos uma cirurgia. É um câncer grande. Você sabe como é quando você está começando na vida, estabelecendo grandes metas e tendo grandes esperanças, e então, de repente, você recebe o diagnóstico? É como uma piada cruel do destino. Conheci essa mulher na rua e ela me fez perceber algo muito importante. Tenho que ajudar outras pessoas a lidar com a doença para vencer a minha. Em resumo, eu só quero viver. Isso é tudo o que quero viver. Eu entendo você. Você merece todos os elogios e respeito. Tenho certeza de que ficará bom. Você se recuperará e terá uma vida longa, disse Kira e abraçou seu novo conhecido. Então é aqui que você trabalha? Espero que a atmosfera do lugar não a pressione, pois você ainda é muito jovem? Perguntou Julia. Não, de forma alguma, porque sei que preciso ser forte o suficiente para suportar essas manifestações da vida. Estou estudando medicina. Meus pais são cientistas médicos. Eles também estiveram envolvidos com a medicina durante toda a vida. Por que aqui? Você poderia facilmente ter conseguido um emprego em qualquer outro hospital ou até mesmo em uma clínica particular.
Acho que essa é a verdadeira face da realidade aqui. Em clínicas particulares, é claro, confortáveis, muitos dos horrores de nossa profissão simplesmente não são vistos. Mas aqui a doença está entrelaçada com destinos reais. Estou interessada em aprender tudo isso, disse Kira com entusiasmo. Estou terminando meu turno, e você aguente firme. Ainda tenho tempo para me arrumar, tenho uma noite importante hoje, acrescentou ela. Você tem um encontro? Não exatamente, vou conhecer os pais da minha pessoa favorita. Uau, isso é muito importante. Não fique aqui por muito tempo e vá se arrumar, disse Júlia. Kira correu para o vestiário. Ao passar pelo banheiro, ela notou uma visão estranha. Alguns dos hóspedes do dispensário foram levados para a sala de tratamento e estavam olhando ativamente ao redor, como se estivessem se escondendo de alguém. Kira começou a observá-los discretamente. O homem esperou que a enfermeira saísse da sala de tratamento e se dirigiu ao escritório. Quando Kira chegou à porta, viu o homem mexendo apressadamente nos medicamentos que estavam no cofre aberto da enfermeira. O que você está procurando aqui? Perguntou Kira. John não havia percebido antes que estava sendo observado. Foi por isso que ele se assustou. Eu estava procurando meus comprimidos e não os recebi hoje. Então pensei em buscá-los eu mesmo e ele teve uma ideia. Não precisa procurá-los sozinho. Você e eu iremos para o seu quarto e esperaremos pela enfermeira, disse Kira e rolou a cadeira de rodas de John. Kira observou atentamente o homem desmaiado, mas não encontrou nenhum sinal suspeito. Mais tarde, a enfermeira contou os medicamentos em seu escritório e certificou-se de que nenhum estava faltando. Kira acreditava que o homem realmente tinha ido buscar os comprimidos. Agora ela caminhava calmamente para o vestiário. Assim que chegou ao espelho, ouviu os gritos de exaustão vindos do corredor. Ela correu de volta para dentro. Um jovem em uma cadeira de rodas, que havia acabado de pegar seus comprimidos, estava caído no chão, sangrando. Kira não percebeu imediatamente o que havia acontecido. Por sorte, o médico-chefe não estava lá. Kira foi até lá e viu que o jovem havia se cortado em alguma coisa. Kira quis pedir ajuda, mas não conseguiu encontrar nenhum membro da equipe médica. Com muita dificuldade, ela conseguiu levantar o garoto do chão e colocá-lo na cama. Ele estava consciente e chorava como um bebê. O rapaz estava lamentando que queria sair de sua vida e acabar com esse tormento. Aqui Kira se lembrou das palavras do médico, que disse que ela deveria ser o mais cuidadosa possível com esse rapaz. O médico havia dito que ele estava em um estágio agudo de depressão e que tudo poderia acontecer. Ela teve que estancar o sangue do ferimento e fazer um curativo. Felizmente, o ferimento era superficial, então o homem foi sedado e colocado para dormir. Kiera percebeu que teria que repensar seus planos. Ela discou para Oliver. Olá, querido. Estamos esperando por você aqui há muito tempo, disse Oliver com uma voz carinhosa. Desculpe-me, mas acho que não poderei vir hoje à noite, disse ela. Da próxima vez, meus pais talvez não consigam arranjar tempo para você. Você e eu planejamos esta noite há 2 semanas, qual é a desculpa agora? Oliver estava perdendo a paciência. É uma longa explicação, me desculpe. Eu ligo para você mais tarde, disse Kiera e desligou. Oliver estava muito irritado. Ele ia apresentar Kira aos seus amigos hoje. Ele já estava cansado de tentar fazer amizade com uma garota que não lhe interessava. Ela sempre parecia muito chata. Ivy era diferente. Era bom tê-la em sua vida. Oliver decidiu se distrair de sua raiva e discou o número dela. Uma voz de mulher atendeu do outro lado da linha. O que você quer? Respondeu Ivy com um pouco de sarcasmo. Querida, senti sua falta. Temos que nos encontrar hoje, implorou Oliver. A reunião é só depois do meu show. Será perto da meia-noite. Espere em seu apartamento, eu estarei lá, disse Eva. Não, você não precisa vir. Papai ainda está com raiva daquela vez. Ele quer nos separar.
Agora você e eu temos que nos encontrar em um lugar neutro por um tempo, respondeu Oliver. Olhe, não gosto de ir a hotéis. Gosto do conforto de casa. Acho que você é um cara maduro que pode resolver as coisas com seus pais. E, afinal, o apartamento é seu, não é? Por que eles o manipulam tanto e você cai nessa como uma criança? Disse Eva. Oliver desligou o telefone e pensou sobre o assunto. Eva estava de fato ciente de tudo. Os pais sempre encontram uma maneira de impor suas opiniões. Se antes era apenas persuasão, agora que ela estava mais velha, era chantagem. Ainda assim, é bom ter Eva por perto para apontar essas coisas. Então, houve um protesto agudo dentro de Oliver sobre seus pais. Kiera ficou nervosa quando Oliver mais uma vez a convidou para conhecer seus pais. Ela nunca foi muito confiante, especialmente depois de um longo turno no hospital. Quando chegaram à casa dos pais de Oliver, Jack e Sarah os receberam com sorrisos e abraços. Durante o caminho, eles conseguiram conversar sobre todo tipo de coisa. Foi um turno difícil, salvar um homem do suicídio, disse Kiera. É um trabalho e tanto que você tem. Mas essa é a realidade. O outro lado da realidade, onde a doença muda destinos e pessoas. Eu quero ser uma especialista com A maiúsculo, por isso consegui esse emprego em particular, disse Kira. Oliver estremeceu e olhou para Kira com surpresa. Ele sabia que ela trabalhava no hospital, mas achava que ela fazia trabalhos menos pesados. Ele nunca havia falado com ela sobre isso e isso era novidade para ele. Eles chegaram rapidamente à enorme mansão onde os pais de Oliver moravam. Olá, filho. É bom vê-lo. E esta é sua namorada Kira, aquela de quem você nos falou? Disse o pai, tentando aliviar o clima depois daquela conversa desagradável. Sim, papai, esta é a Kira. Que garota legal. Prazer em conhecê-la, Kira. Prazer em conhecê-la, Sarah. Elas se sentaram à mesa e começaram a conversar, discutindo vários assuntos. Kira tentou ser amigável e alegre, mas seu nervosismo ainda era evidente. Oliver notou que ela estava sempre distraída e não se envolvia na conversa. Oliver decidiu aliviar o clima e, de repente, desviou o assunto da conversa para uma direção inesperada. Mamãe, papai, vou lhes dizer onde Kira trabalha. Ela trabalha como enfermeira no hospital. Que interessante! Que tipo de trabalho você tem que fazer lá, Kira? Perguntou Sarah. Kira começou a ficar ainda mais nervosa. Bem, não é um trabalho muito interessante, mas alguém tem que fazer isso, certo? Sim, é verdade, tão interessante que às vezes Kira não consegue sair do hospital, acrescentou Oliver sarcasticamente. Jack percebeu que seu filho estava exagerando. Não é nada demais. Qualquer trabalho é útil, sugiro que mudemos de assunto, disse ele. Oliver não queria se calar. Não, claro que não, mas a própria Kira sempre reclama que é um trabalho muito chato. Kira sentiu seu rosto ficar vermelho. Ela se sentiu estranha e desconfortável quando Oliver de repente quis falar sobre seu trabalho. Ela queria dizer algo em defesa dele, mas as palavras não saíam. Sarah tentou amenizar a situação. Bem, Kira, esse é um trabalho tão importante e nobre. Você está fazendo um trabalho muito importante. Jack acrescentou. Absolutamente certo, Sarah. Estamos orgulhosos de você, Kira. Kira se sentiu um pouco melhor quando seus pais aceitaram seu trabalho com respeito. Oliver ainda não estava deixando a situação de lado. Bem, e você, é claro, sem ofensa, eu só não sabia que você trabalhava em uma posição tão humilde antes, acrescentou ele. Kiera sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela colocou a xícara de chá sobre a mesa e se levantou. Ela se despediu dos pais de Oliver e saiu correndo de casa. Oliver ficou com seus pais e tentou explicar por que havia feito uma piada sobre ela. No dia seguinte, Kira chegou ao trabalho e começou a refletir sobre a noite anterior. Ela estava decepcionada com Oliver e não sabia como eles iriam continuar seu relacionamento.
Ela estava sentada em seu escritório e, de repente, ouviu alguém chamando seu nome. E era Sarah. Kira, houve um mal-entendido no jantar de ontem à noite. Eu vim falar com você em particular. Eu também trabalhava em um hospital. Era enfermeira cirúrgica e adorava. Portanto, não pense que as palavras de Oliver são verdadeiras. Ele é muito despreocupado, tenho certeza de que você notou, disse a mãe dele. Kira sorriu. Ela percebeu que Oliver não era um cara ruim e que ela o amava. Ela decidiu dar a ele outra chance. Depois de alguns encontros com Sarah, Kiera se tornou amiga dela. A mãe de Oliver insistiu de todas as formas possíveis que o relacionamento deles deveria continuar e crescer. Acontece que Sarah estava bem ciente da capacidade de fuga de seu filho. É claro que Kira não sabia que, em casa, todos os dias Sarah e seu marido discutiam sobre o relacionamento deles. O pai acredita que uma garota como Kira é a única chance de seu filho crescer e aprender a ser responsável. De fato, Kira é o par perfeito para Oliver porque ela também é uma futura profissional da área médica. Kira vinha priorizando seu trabalho, mas agora estava dando mais atenção a Oliver. Hoje à noite eles iriam sair juntos. Kira decidiu dar a si mesma uma chance de descansar. Mas ela nunca se sentiria confortável em ficar perto de Oliver quando pensava em seus pacientes. Para que essas pessoas não sofressem com sua ausência, Kiera decidiu fazer um acordo com Julia. Julia, você é dona de si mesma aqui. Tenho um pequeno favor a lhe pedir, você poderia ficar de olho no quarto do John com mais frequência esta noite? Certifique-se de que ele não tenha nenhum objeto pontiagudo em suas mãos. Também precisamos nos certificar de que ele não coloque as mãos nas drogas de outras pessoas. Ele poderia tomá-las e atingir seu objetivo, disse Kira. Não se preocupe, eu mesma falarei com o cara algum dia, prometeu Julia. Kira voou e foi ao encontro de seu amante. Julia cuidou dos doentes, ajudando alguns a comer e outros a se trocar. À noite, ela se certificou de que todos tomassem seus remédios e fossem para a cama. Quando a enfermaria ficou quieta, ela se sentou no saguão e finalmente se permitiu tomar uma xícara de café em paz e tranquilidade. Mas não era para ser assim. Depois de um tempo, ouviu o rangido silencioso de rodas. Não foi difícil adivinhar que eram as rodas de uma cadeira de rodas. Julia começou a olhar com mais atenção. O mesmo cara deprimido, John, estava olhando em volta antes de sair da sala com a cadeira de rodas. Julia estava curvada sobre sua mesa e era difícil vê-la. A cadeira de rodas se moveu lentamente e foi em direção à sala de tratamento. Quando desapareceu atrás da porta, Julia a seguiu. Pela fresta da porta, ela viu o homem embolsar apressadamente alguns medicamentos e voltar correndo. Pare! O que você quer aqui? Julia perguntou a John. Ele ficou imediatamente irritado por ter sido pego novamente. Mas não confessou suas intenções. Em vez disso, voltou a atacar a vítima. Eu me senti mal, então decidi tomar um remédio para dormir. Não queria incomodar a enfermeira, pois ela fica cansada de lidar conosco o dia todo. E se isso não for verdade? Perguntou Julia. Se você não acredita, isso é problema seu. Tenho que ir para o meu quarto, disse John e levou sua cadeira de rodas para o quarto. Julia o seguiu. Quando ele entrou no quarto, ela o seguiu e fechou a porta. Você assume o controle, eu vou dar uma olhada, disse Julia, depois cruzou os braços e ficou no meio da sala. Vou reclamar de você para o médico, o que você quer que eu faça? Na verdade, você deveria ter cuidado de mim e me trazido pílulas para dormir, John tentou se livrar da atenção intrusiva da garota. Não minta para mim, eu sei que você está cansado de viver. Sei que tudo o que você tem feito ultimamente é tentar sair da vida. Portanto, você não pode me enganar, disse Julia. John ficou surpreso com essas palavras, pois ninguém jamais havia se permitido falar com ele dessa forma. Ele já havia percebido há muito tempo que as pessoas estão dispostas a confortá-lo infinitamente se você lhes mostrar sua fraqueza. Portanto, em vez de procurar ativamente tratamento e se recuperar, ele está procurando uma maneira econômica de cometer suicídio.
Sinto-me indesejado e supérfluo em todos os lugares. E ainda assim, de alguma forma, eu vivo. Eu costumava ser um homem próspero, estava no caminho do sucesso, tinha grandes planos para minha vida. Um dia, tudo desmoronou e eu me tornei um vegetal. Quem iria me querer assim? Antes que John pudesse terminar, Julia o interrompeu. Sei que você está tentando se matar há muito tempo. Isso é verdade? Perguntou ela, olhando-o nos olhos. É verdade, mas agora mesmo fui comprar alguns comprimidos. Eu queria dormir melhor e não acordar à noite, disse John. Isso é secundário, vamos falar sobre seus planos. Você realmente quer morrer? Talvez eu possa ajudá-lo? Perguntou Julia. Você está brincando? John olhou para a garota com incompreensão. Não, não estou brincando. Sugiro que você dê uma volta comigo. Você me contará tudo sobre isso, disse Julia e, sem esperar pela resposta dele, rolou o carrinho em direção à saída. Ela dirigiu o carrinho ao longo de uma grande rodovia, onde carros incomuns passavam rapidamente. Eles dirigiram por uma distância razoável enquanto John falava sobre sua vida anterior. Era muito estranho ter uma história de vida assim e não querer continuá-la. Pelo que entendi, você era promissor como especialista. Você teve pais amorosos que o abandonaram. Você construiu relacionamentos sólidos e pode construir mais. E assim que foi testado e precisou de persistência e paciência, você decidiu se ressentir do mundo inteiro e desistir da própria vida. Acho que há algo que não entendo, disse Julia e desviou o carrinho de bebê para a entrada da garagem. Em seguida, ela se inclinou e travou as rodas do carrinho. Quando teve certeza de que ele estava parado, Julia deu ré na calçada. John estava completamente perplexo. Ei, você, o que pensa que está fazendo? Destravando as rodas. John começou a ficar indignado. Não se atreva a perguntar. Você está querendo sair da sua vida há tanto tempo, faça parecer que foi um acidente. Assim, seus pais terão a chance de esquecê-lo um dia e não passarão o resto da vida se perguntando o que fizeram de errado. Assim, a administração do hospital não terá nenhuma reclamação de que você não foi atendido naquela noite enquanto eles estavam ocupados com pacientes mais difíceis. Se você quer deixar uma vida tão animadora, deixe-a de forma que ninguém se machuque com sua decisão estúpida, disse Julia e sentou-se na calçada. Você está louco? Não consegue ver como os carros andam rápido? Sim, é por isso que eu o trouxe aqui de propósito. Qualquer outro carro poderia ser a sua morte, então aceite isso com dignidade. Você é realmente louco. Amanhã eu vou reclamar com o médico, você será demitido. Não, você deveria ir para a cadeia. Como você pode abusar de uma pessoa doente desse jeito? Gritou John. Ele continuou sua indignação em voz alta. Mas nem todas as suas palavras chegaram até Julia. Enquanto ele gritava, outro carro se aproximava a toda velocidade. John olhou para a luz dos faróis e, de repente, implorou a si mesmo. Ele fechou os olhos com força e agarrou o corrimão de sua cadeira de rodas com as mãos. Um momento depois, ele foi sacudido pelo vento forte. Em seguida, o barulho diminuiu, seguido pelo desaparecimento dos faróis do carro. O que você pensou? A morte passou voando por você. Até seu cabelo foi agitado pelo vento do carro voador. Qual foi a sensação? Julia gritou. Você está louco. Um momento atrás, eu mal estava vivo e, da próxima vez, talvez não esteja mais. E isso vai pesar na sua consciência, seu lunático. Julia permaneceu indiferente à indignação dele. Ela simplesmente se sentou no meio-fio e olhou para o homem que, em um instante, havia passado de suicida para outra pessoa que lutava desesperadamente por sua vida. John, vou fazer um acordo com você. Será bom para nós dois. Você me dá sua vida desnecessária e fica com minha morte iminente. Acho que isso é justo. Todo mundo consegue o que quer, disse Julia. Não estou entendendo, que tipo de truque é esse? Gritou John, que estava sentado em uma cadeira de rodas no meio da estrada.
Estou falando em sentido figurado para transmitir algo muito importante para você. Tivemos quase meia hora de conversa franca e nenhuma vez você me perguntou por que eu deveria me preocupar com você ouvir suas reclamações. Enquanto isso, eu as comparo com minha realidade. Quer saber? Você está apenas fazendo o seu trabalho. Não, sou um financista de profissão. Nasci em uma dinastia financeira, o que significa que eu poderia passar minha vida contando notas grandes. Eu estava realmente buscando isso. Então, um dia, recebi um diagnóstico que colocou em questão todo o curso de minha vida. E agora estou lutando arduamente pela vida há 8 meses, convencendo-me a cada segundo de que Deus ouve minhas orações e não tirará minha vida em uma idade tão jovem. Eu realmente preciso da vida. E se você não precisa dela, vamos trocar de papéis, gritou Júlia. Desculpe, pensei que você fosse a nova funcionária aqui. Eu entendo você sobre as doenças. Acho que você está perdendo a esperança por nada. Conheço muitas pessoas que se recuperaram totalmente de um diagnóstico incurável. Acredite em mim, com esse caráter corajoso e teimosia, você certamente vencerá, disse John, mudando seu tom para um mais amigável. Bem, esse parece ser o acordo. Você está pronto para voltar ao seu quarto e pensar sobre sua posição na vida? O ideal seria voltar para seus pais e trabalhar duro em sua saúde. Eu li sua história, você tem uma boa chance de se recuperar, disse Júlia. John ficou sentado em silêncio. Júlia percebeu que ele estava pensando em algo muito importante. O que significava que o processo estava em andamento. Uma pessoa não consegue aceitar pensamentos importantes de uma só vez, então é preciso deixá-la viver com a ideia por alguns dias. Com esses pensamentos, ele se levantou do assento e foi até a cadeira de rodas que o levaria de volta ao hospital. Ao ver os faróis de outro carro voando em direção a eles, Júlia acelerou o passo. Ela só precisava fazer alguns movimentos simples para levar John para o lado seguro da estrada. Mas, aparentemente, esse carro estava indo muito mais rápido do que os outros carros estavam passando. No momento seguinte, Júlia ouviu um barulho alto de metal e um rangido persistente. A luz dos faróis desapareceu e a escuridão total reinou ao seu redor. Ela correu na direção em que o carro havia rolado depois de dar várias cambalhotas na estrada. Ao se aproximar, só conseguia ver as rodas do carro no ar enquanto ele continuava a girar. O ar tinha cheiro de borracha queimada. Ele sacou o celular e ligou para os colegas pedindo ajuda. Não havia tempo para esperar por uma ambulância. A julgar pelos gemidos, havia várias pessoas dentro do carro capotado. Júlia ficou horrorizada ao imaginar o possível cenário do acidente. Ele poderia ter ficado embaixo do carro com o carrinho de bebê ou caído no buraco profundo ao lado da estrada. Mas John e seu carrinho de bebê não estavam em lugar nenhum. É claro que Júlia seria severamente punida por tal experimento e teria de responder perante a lei. Mas ela estava mais preocupada com John do que com qualquer outra pessoa. Seus colegas que chegaram ao local retiraram cuidadosamente os passageiros do carro. Havia 2 deles. Um menino e uma menina. Ambos inconscientes. Não temos tempo de ir ao centro de traumas, vamos ao ambulatório, daremos os primeiros socorros e depois veremos, disse um dos funcionários do ambulatório. E assim fizemos. 2 jovens ensanguentados, um menino e uma menina, foram internados em uma das enfermarias do dispensário. Devido ao sangramento abundante, os médicos não conseguiram reconhecer imediatamente seus rostos. E quando o fizeram, ficaram chocados. Na menina, reconheceram uma jovem enfermeira, Kira, que eles já haviam conseguido encantar com sua diligência e curiosidade. E o garoto que estava ao lado do rosto dela era familiar para todos eles. Ele ia com frequência ao hospital para buscar Kira. Que milagre eles terem sobrevivido. Eles estão prestes a se casar, disse a médica à sua colega, fazendo o curativo nos ferimentos de Kira. Sério? Há quanto tempo essa garota trabalha para nós? Perguntou outra. Cerca de 1 ano, eu acho. E você não notou o sobrenome e o nome do meio dela? Perguntou a primeira. Não, não notei. Mas o rosto dela me parece muito familiar,
Como se eu a tivesse visto quando criança em algum lugar, pelo menos é o que me parece, disse o segundo. É bem possível que ela seja filha de uma pessoa muito importante, disse o segundo. Por que ela está trabalhando aqui como enfermeira e não há um lugar melhor para ela? Perguntou o primeiro novamente. Havia lugares decentes, mas ela mesma não queria ir. Acho que o pai dela a mandou até nós de propósito para obter as informações de que ela precisava, disse o segundo. Você viu o sobrenome daquele cara? Ele também não vem de uma família comum? Se for assim, quando essa garota voltar a si, alguém deveria conversar com ela, disse o primeiro. Por quê? O que há para falar? Esse cara complicado tem uma reputação muito ruim. A garota é promissora e a família tem uma boa reputação. Portanto, um conselho amigável para avisá-la. Como ela é jovem, provavelmente está caindo nas palavras dele e disse o outro. Ela bem que poderia estar. Kira abriu os olhos e tentou descobrir como tinha ido parar na cama de seus pacientes. A única coisa de que ela se lembrava da noite anterior era de como eles haviam entrado correndo no carro de Oliver após a caminhada noturna até os pacientes dele. Não havia como ele se acalmar e ele decidiu se certificar de que cada um deles estava bem mais uma vez antes de ir para a cama. Oliver ficou um pouco surpreso, pois normalmente não gostava que ela fosse tão apegada aos seus pacientes. Por isso, ele acelerou ao máximo. Então, eles viram uma silhueta escura na estrada e houve um acidente. Kira, como você está se sentindo? Perguntou Julia, que estava sentada ao lado dela o tempo todo. Julia, não me lembro bem como aconteceu. Foi um milagre. Seus ferimentos são leves e Oliver está bem. E nosso John está bem, então seu cérebro está no lugar. Mas eu vou ser severamente punida, disse Julia. Como você foi parar lá, afinal? Eu queria dar uma lição naquele John porque ele tentou tomar comprimidos novamente ontem. Eu o levei para a grande rodovia e o coloquei no meio da estrada. Queria que ele soubesse que seu desejo de parar de fumar não passava, na verdade, de um profundo ressentimento interno contra a vida. Eu queria que ele sentisse o quanto a vida é preciosa, especialmente quando você está a caminho da morte. Por que você é tão duro com ele? Ele realmente poderia se matar, não poderia? Ele tem uma depressão profunda e, aparentemente, seu personagem era muito vulnerável, então não há como ele se ajustar psicologicamente à realidade. Não há nada de errado com ele, na verdade. Ele e eu quase conseguimos chegar a um entendimento. Eu lhe contei minha história, ele pensou a respeito. Quando eu estava prestes a tirá-lo da estrada, um carro saltou. Foi quando descobri que era você e o Oliver. Como está o Oliver? Onde ele está? Perguntou o que era. Oliver está bem, então não se preocupe com nada e descanse um pouco. Eu tenho que me arrumar, eles provavelmente estão vindo me buscar agora, disse Julia. Quem está vindo? Você está indo para casa? Não, tenho certeza de que a polícia está chegando. John ia reclamar que eu coloquei sua vida em risco. E o acidente foi minha culpa. Não se preocupe, não tenho nada a temer, disse Julia e se dirigiu para a saída. Alguns dias depois, Kiera pediu para dividir um quarto com Oliver. Assim, eles ficariam menos entediados. Os ferimentos de Oliver não eram graves e ele estava contando os dias até poder ir para casa. Em um desses dias, o médico-chefe do dispensário entrou em seu quarto. Bem, jovens, vocês estão melhorando ou devo transferi-los para a unidade de trauma para um tratamento adequado? Perguntou o médico. Kira e Oliver responderam que estava tudo bem e que voltariam à vida normal em alguns dias. Bem, então, Kira, você tem um pequeno assunto a tratar. Atenção na porta, por favor. Disse o médico solenemente e fez um gesto em direção à porta da frente. A porta se abriu e entrou um homem mais velho de óculos. Edward, aqui está sua filha. Ao observar o processo de nascimento dela, não tive dúvidas de que o senhor, como professor de medicina, criou uma filha digna. Além de seu trabalho principal, Kira tinha um grande interesse em aprender o protocolo dos pacientes.
Quando tivemos certeza de que a garota tinha conhecimento suficiente em sua área, permitimos que ela elaborasse seus próprios protocolos para cada paciente. E o que você acha? Suas taxas eram as mais altas. E não apenas em sua especialidade. Por exemplo, ela trabalhou arduamente com um rapaz paralisado e agora ele pode andar parcialmente por conta própria. Tudo graças aos esforços de Kira. Nossa voluntária Júlia, diagnosticada com câncer, também foi bem-sucedida. Kira não era apenas amiga de sua colega, mas acompanhava o progresso do tratamento dessas pessoas e de nossos outros pacientes. Tenho certeza de que, na pessoa de Kira, nossa medicina terá em breve um membro muito valioso da equipe, disse o médico-chefe. Bem, se isso for verdade, então ótimo. E assim minha filha é teimosa, há muito tempo ela parou de se comunicar conosco, e isso é mérito dela. Bem, Kira, está convencida de sua idade adulta. Talvez já sejam aventuras suficientes, vá para casa, sua mãe sente sua falta, disse o professor Eduard Grigorievich e acariciou a cabeça da filha. Oliver estava perdido. Kira nunca havia dito quem eram seus pais. Aqui, agora, ela não tinha mais perguntas. Aqui, seus pais ficariam surpresos com o fato de ela ser filha do professor. O que significava que ela estava um passo mais perto de seu objetivo. 3 dias depois, os dois receberam alta. Oliver correu para casa, Kira foi para casa. Somente quando se despediu, ela disse: Oliver, percebi algo importante. Sinto muito, mas não vejo nenhum futuro em nosso relacionamento. Espero que seus pais sejam compreensivos. Então, adeus e cuide de você. Oliver olhou para ela intrigado, mas não pediu explicações. Pelo contrário, ele estava aliviado por não precisar mais fingir ser um namorado amoroso. A audiência do caso de Júlia foi realizada em público. Todos estavam presentes e a equipe dos 2 hospitais, um representante da organização voluntária, Kira e Oliver, e John. O julgamento estava seguindo seu curso normal. Júlia ficou sentada em silêncio atrás das grades, esperando sua vez de dizer a última palavra. Réu, é hora de ouvir a sua versão da história. Você pode nos dizer por que puxou a vítima para a estrada e a deixou em perigo? Meritíssimo, a vítima estava planejando morrer há muito tempo. Eu queria lhe dar essa oportunidade da maneira mais segura possível. Em primeiro lugar, eu não queria que a jovem especialista Kira, que era responsável por ele, se machucasse. Por isso, escolhi um dia em que Kira não estivesse no hospital. Se ela tivesse engolido comprimidos, e isso tivesse acontecido mais de uma vez, a enfermeira-chefe estaria atrás das grades. E os pais dele poderiam passar o resto da vida lamentando o fato de não terem conseguido impedir que o filho se matasse. Isso faria com que parecesse um acidente. Mas, meritíssimo, no decorrer desse plano, algo mudou drasticamente na outra direção. Pela primeira vez, a vítima teve um diálogo e mudou sua posição. Foi aí que entrou minha história. Qual é a sua história? Perguntou o juiz. Minha história é que estou na posição oposta à da vítima. Recebi um diagnóstico muito pessimista, os detalhes estão nos documentos que temos em mãos. Em resumo, resta saber se ainda estarei vivo daqui a 1 ano. Mas eu realmente quero viver. Há 9 meses, todas as minhas ações têm sido no sentido de colocar minha vida de volta nos trilhos, de recuperar a confiança de que há tempo para fazer planos e sonhar. Então, contei tudo isso à nossa vítima e lhe ofereci um acordo simbólico, ele deixa a vida de acordo com sua escolha e, então, talvez eu permaneça vivo, se os desejos humanos tiverem que se tornar realidade. No momento em que fizemos o acordo, um carro apareceu na autoestrada e colidiu com uma cadeira de rodas. Mas foi assim à primeira vista. Como você saberá pelo arquivo do caso, a vítima não ficou realmente ferida. Não houve colisão direta entre o carro e sua cadeira de rodas. O carro deslizou sobre a cadeira de rodas e John foi jogado para o acostamento da estrada. Mas enquanto a equipe médica se esforçava para resgatar os jovens do carro, ninguém notou a vítima. Ele conseguiu sair do buraco em que seu carrinho de bebê havia caído. De alguma forma, ele também conseguiu voltar ao hospital.
Como ele me disse mais tarde, esse incidente lhe deu confiança em suas habilidades. Portanto, eu me declaro culpado por ter confrontado um homem com uma morte real e, assim, tê-lo ajudado a evitá-la. Que a decisão fique a seu critério e dentro da lei, Julia terminou seu discurso. A ré poderia me dizer qual é o seu estado de saúde agora? Perguntou o juiz. Eu dei meu consentimento para a operação. Será um passo decisivo. Mas a operação é possível se o tribunal autorizar, disse Julia. Eu gostaria de me dirigir à vítima. John, você tem algo a dizer? O juiz se voltou para John. Sim, meritíssimo, tenho algo a dizer. Depois do que aconteceu, percebi muitas coisas e cheguei à conclusão de que, na verdade, eu havia demonstrado fraqueza de caráter por muito tempo. A ré Julia era uma jovem incrivelmente corajosa. Acho que ela estava em um estado de desespero na época. Ela estava lutando desesperadamente por uma chance de viver. Graças aos esforços dela, percebi que minha situação não era das piores. O mais importante é que me convenci de que poderia andar por conta própria. Agora, como você pode ver, consigo me locomover parcialmente sem uma cadeira de rodas. Gostaria de agradecer a Julia por essa lição e pedir que ela saia da sala. Não tenho nenhuma reclamação contra ela, disse John. Após algumas formalidades, o tribunal leu a decisão que liberava a Julia da enfermaria. 2 meses depois, ela foi operada pelo professor Edward, auxiliado por uma jovem especialista, Kira. Em 6 meses, Julia pôde voltar à sua vida anterior.